Só dá o tempo de começar a gravar. Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Obrigado por vocês estarem conosco mais essa noite de um Orico Online. Bom, o tema hoje é um tema que a gente considera muito importante. Nosso grupo tem trabalhado bastante com essa temática, né? É um tema muito atual, muito importante. Eu queria dizer inicialmente que vários dados, né? Hoje à tarde a gente estava participando de um evento na Universidade de Aveiro, em Portugal, e vários integrantes do Oricolé estavam lá, e nesse congresso internacional, um dos palestrantes, a Dimitra Vulcana, deu alguns dados que eu resolvi passar aqui para vocês, porque eu acho que vale a pena a gente iniciar pensando sobre isso, né? Então, ele nos disse que a cada 20 horas, um LGBT morre no Brasil por serem LGBTs. O Brasil é um país que mais mata pessoas trans e travestis. 90% das trans e travestis estão fora do mercado de trabalho formal e possivelmente vivem do trabalho sexual. E a gente tem hoje um desgoverno aí que vem contribuindo, inclusive, para aumentar esses preconceitos, né? Um exemplo disso, eu quero destacar que a decisão do STF de junho de 2019, de equiparar os atos de homofobia e de transfobia ao crime de racismo, nesse mês de outubro foi questionada pela AGU, né? Que, na verdade, questionou o STF, perguntando se a criminalização da homofobia atinge a liberdade religiosa, o que, para a gente, caracteriza como um claro ataque a essa decisão do STF, né? Então, enfim, esses são alguns dados alarmantes que nos vem mobilizando aí a gente a refletir sobre esse tema do Orico Online de hoje. E no que se refere ao nosso campo específico, ao campo do esporte e do lazer, poucos estudos têm sido desenvolvidos sobre o acesso desse grupo, dessa população, a esses direitos, né? E a gente reconhece, o Oricolé reconhece a Luísa Aguiar dos Anjos como uma das pesquisadoras que vem se dedicando com afinco e qualidade aí na sua produção em relação a essa temática. Então, eu queria apresentar a Luísa, dizer que é um orgulho para nós da UFMG ter a Luísa aqui nesse momento, porque a Luísa fez graduação, foi minha aluna na graduação, fez especialização com a gente, fez mestrado aqui na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, e depois fez o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a nossa querida Silvana Guilherme, né? Então, também muito próxima. Então, Luísa, a gente quer te agradecer. Hoje a Luísa é professora no Instituto Federal de Minas Gerais. A gente quer agradecer muito a sua participação. A gente, quando você aceitou, a gente ficou muito feliz aí com o seu aceite por participar aí com a gente, tá legal? Quero também apresentar a nossa mediadora de hoje, né, que é a professora Lucilene Alencar, também é mestre em estudos do lazer, integrante do Oricolé, professora da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, quero agradecer a Lu aí pela parceria, por estar com a gente e por conduzir esse trabalho no dia de hoje. E aí, por fim, eu quero fazer já a chamada, eu sempre faço no começo do próximo Orico Online, né? A gente já marcou o próximo Orico Online para o dia 18 de novembro. A gente tem marcado para a última semana, mas esse mês, a última semana é feriado, e no outro mês, a gente está tentando respeitar o feriado, porque ninguém está mais respeitando o final de semana e feriado, né? Então, pelo amor de Deus, vamos respeitar também, né? E em novembro, na última semana, a gente tem o Congresso Ibero-Americano de Estudos do Lazer, Ócio e Recreação. Então, por isso, a gente antecipou, vai ser no dia 18 de novembro. O tema será Lazer, Usos de Droga e Juventude, e a nossa convidada vai ser a professora Liana Romero, da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, pessoal, aproveitem, eu passo a palavra para a Lu, e mais uma vez agradeço a Luísa aí por estar com a gente no dia de hoje. Obrigado, Luísa. Lu, com você. Obrigada, Helder. Boa noite aí a todas, a todos, a todes, né? Muito bom estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira. Espero que vocês estejam no bar da casa de vocês, porque eu já estou aqui no bar de uma casa que não é minha, mas fui muito bem acolhida, então acolho todos vocês aqui com muito carinho, né? É muito bom estar aqui
nessa noite para um assunto que é muito caro, muito precioso para todos nós, né? A gente está dizendo aqui de identidades, a gente está dizendo de sujeitos e de vidas, né? E a sua relação com o meio. E aí é muito bom ter você, Luísa, que me ensinou tanto nessa trajetória, inclusive, né? No meu processo de reconhecimento, é muito bom ter você aqui nesse bate-bola com a gente, né? Então, deixo você muito à vontade aí para poder expressar as suas ideias e nos provocar, nos fazer sair do lugar, tá? Mas antes de começar, eu já peço para todo mundo aí, então, desligar os microfones, tá bom? É muito importante a gente manter aí só o microfone aí da Luísa aberto, a gente não tem interferências. Luísa vai ter aí, em média, entre 40 a 50 minutos de fala, e a gente vai ter, então, um tempo para poder dialogar com você, tá bom, Luísa? Fica à vontade, a palavra é sua. Muitíssimo obrigada, Lu, e também muitíssimo obrigada, Helder. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei, no primeiro momento, nervosa, paralisada, ansiosa, porque eu não sou uma pessoa que me sente muito à vontade falando em público, então é um desafio sempre, e especialmente num lugar que eu reconheço de ser de muita importância. Eu venho acompanhando alguns Oric Online quando a energia no fim do dia me permite, e vi tanta gente que eu tenho uma admiração enorme, e ter a honra de ser convidada, para mim foi muito bacana. Agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E apesar de todo o nervosismo, eu achava que eu não podia abrir mão de estar conversando com as pessoas que eu sabia que eu ia encontrar por aqui. Então, entendo que é uma possibilidade de muito aprendizado para mim, de troca, compartilhar algumas coisas que eu venho pensando. Então, vamos partir para essa, né? Para me organizar, tendo em vista que eu tenho as minhas dificuldades de manter uma linha argumentativa sem um referencial, eu produzi um texto, espero conseguir não ficar cansativo aqui nessa leitura, né? Bom, não é novidade que as oportunidades de acesso e usufruto do lazer, elas não são as mesmas entre diferentes pessoas e grupos. E também a gente sabe que a orientação sexual e a identidade de gênero estão entre os fatores que produzem obstáculos para essas pessoas. Tem só um som de alguma das pessoas que está ligado, sem ser a chata, né? Mas só... Chata. Dudu. Microfone, Dudu. Desculpa, só para... Não vi. Capaz, sem problema. E aí eu aproveito até a deixa e faço um parêntese aqui, que apesar de eu estar fazendo referência a identidades sexuais e de gênero durante a minha fala, mencionando e focando nas experiências de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, o meu esforço é aqui, sob a inspiração dos estudos queer, de problematizar, sobretudo, as normas que legitimam e normalizam certos modos de vida, né, e que colocam, né, sobre o prisma de gênero e sexualidade, alguns sujeitos sobre zonas de abjeção. Então, eu não estou aqui compactuando com uma perspectiva que vai essencializar, estabilizar e universalizar essas identidades, reafirmando binarismos que vão opor homem, mulher, masculino, feminino, cis, trans, homo, hétero, a partir dessa estabilidade, né? Ao mesmo tempo, então, eu tomo essas identificações de uma forma fluida e contingente, né, no sentido de operar com a utilidade que elas me podem trazer, justamente para desfazer essas discriminações, essas hierarquias. Então, fecho aqui meu parêntese e retomo a discussão sobre o lazer. Então, se eu afirmei que antes o lazer é uma das dimensões da vida cujas possibilidades são cerceadas a partir do distanciamento das expectativas de gênero e sexualidade normalizadas, por outro lado, o contexto de lazer são também espaços privilegiados de resistência, de construção de identidades, de estabelecimento de laços entre pares, de empoderamento. Eu lembro aqui que quando a homossexualidade ainda estava classificada como doença, quando a discriminação contra pessoas LGBT+, era ainda mais disseminada e explícita, e talvez os contextos atuais até questionem essa minha afirmação, mas redutos de uma boemia mais progressista, o carnaval, por exemplo, eram refúgios onde corpos dissonantes, rejeitados em tantos outros espaços da cidade, podiam se divertir com alguma liberdade.
Os grupos de militância LGBT, também reconhecendo a importância dessas vivências ligadas à diversão, também passaram, em certos momentos, a promover atividades de sociabilidade como parte das suas ações, né? A Parada do Orgulho LGBT é um exemplo maior dessa possibilidade de encontro entre a militância, a diversão e a sociabilidade. A dissertação da Marie, produzida aqui no programa, integrante do Oricolé, é um trabalho que desenvolve um pouco melhor essa possibilidade, né, da politização da presença do lazer nesse contexto de política militante. E eu espero que com essa introdução eu não passe a ideia de que as análises do lazer se coloquem de modo simplificado, ou seja, ou estamos excluídos das possibilidades de experiência, ou, de outro lado, estamos participando de modo necessariamente transgressor e subversivo. Então, não se trata de ou denúncia ou celebração, né? Os processos são mais complexos que isso. Retomando para pensar esse lazer voltado ao público LGBT, é evidente também que esse circuito de lazer tem se ampliado, se diversificado muito nas últimas décadas. Os antigos guetos se cresceram e se diversificaram, constituindo o que na década de 90 a gente chamou de mercado GLS, referente a gays, lésbicas e simpatizantes, mostrando já naquele momento um esforço de conexão desse público segmentado de gays e lésbicas também com um público que não se identificava a partir desses marcadores de não normalidade ali. A sigla GLS caducou, assim como a própria referência dos simpatizantes, mas o mercado continua crescendo, se diversificando, atingindo não apenas casas noturnas, mas festivais de cinema, cruzeiros, mesmo eventos esportivos, formando um lucrativo circuito de lazer e turismo LGBT. Uma série de críticas e problematizações pode ser postas em relação a esse mercado. Ele também participa de uma construção de normatividades dentro dessa comunidade, contribuindo para novas ou reiteração de exclusões e preconceitos que perpassam elementos de gênero e sexualidade, mas também de classe, raça, padrões estéticos e o que quer que seja. Nesse sentido, cabe a pergunta aí de quem são as pessoas legitimadas como público e como parte dessa comunidade incentivada e possibilitada de desfrutar desses espaços e desses produtos. Outra questão que pode ser posta é como o desenvolvimento desse mercado pode passar a impressão de uma cidadania vinculada especificamente, talvez exclusivamente, ao consumo. Algo que merece nossa desconfiança e nossa crítica. O que não significa que também, nesse contexto, não há espaço para transgressões, deslocamentos, tensões e disputas. E, mesmo para além do mercado, as especificidades e demandas da população LGBT+, também têm estado presentes nas políticas públicas de lazer, ainda que, como um artigo recente da Luísa Cupertino, que eu vi que está aqui também, e do Helder, sobre as políticas aqui de lazer aqui de Belo Horizonte, mostram que é um direito, por vezes, ainda visto como de menor importância dentro desse cenário de demandas que essa população reivindica e necessita, e também como o fato de que a maior parte dessas ações ocorre de modo pontual, então acaba não tendo um efeito mais amplo de quebrar aí as possibilidades de acesso ao lazer dessa população. Bom, de todo modo, essa especificamente não é uma discussão que faz parte das minhas investigações de forma mais presente, então eu não vou me aprofundar nisso, mas eu acho que elas se conectam com outras questões que eu vou trazer, mais referentes ao universo do esporte, e é disso que eu vou tratar de agora em diante. A partir de um olhar panorâmico, não me parece que o esporte foi historicamente um espaço privilegiado de ocupação, reivindicação e mesmo de crítica de grupos e pessoas LGBT+, algo que começa a ser notado em tempos recentes. Apesar disso, a gente consegue identificar algumas exceções importantes e relevantes com relação a essa fala, né? E aí eu vou citar dois e faço diálogo aqui com alguns trabalhos com relação a isso, não sendo, obviamente, os únicos que se dedicam a isso. Primeiro, eu destaco o futebol como um espaço privilegiado de experiência de mulheres lésbicas.
E aí faço um diálogo aqui com o trabalho da Mariane Pisani, que trata do futebol de mulheres em São Paulo. Ela identifica que, para as mulheres, o futebol é um espaço mais propício e seguro para vivências afetivas e sexuais com outras mulheres e também para a expressão de performances de gênero entendidas como masculinizadas. Nesse sentido, faz parte dos sentidos atribuídos do futebol para essas mulheres também conhecer outras mulheres com experiências de rejeição e violência similares às suas, formar alianças e relacionamentos de amizade e também sexuais e amorosos, além do próprio desfrute daquela prática. De forma similar, a dissertação da Raquel Silveira, professora da URGS, também identifica a homossexualidade como um dos fatores que mobiliza o associativismo de um grupo de mulheres praticantes de futsal em Porto Alegre, pesquisada por ela naquele momento. Um outro universo que eu destaco, como esses exemplos de exceção, é o voleibol com relação à possibilidade de apropriação por homens gays e bissexuais. E aí eu faço um diálogo com a tese do Leandro Teófilo de Brito, que dialogou com adolescentes atletas de voleibol, justamente autoidentificados como gays ou bissexuais. Um trabalho dele identifica que a existência desses homens, gays e bissexuais, é comum e, em certa medida, naturalizado nesse espaço do voleibol. E aí eu abro aspas para citá-lo: o voleibol, em alguma medida, desconstrói o binarismo masculino-feminino no contexto de exclusão do feminino no esporte, como também o dualismo de masculinidades normativas e masculinidades desviantes. Mas, mesmo nesses espaços citados e em outros que se mostram mais permissivos às transgressões, também há esforços de disciplinamento desses corpos que escapam, censurando manifestações de afeto e desejo homossexual e também, e creio eu, principalmente, cerceando performances de gênero desviantes da norma. No caso da Mariane, ela descreve a ocorrência de desavenças com familiares, de resistência de patrocinadores, de se vincular à imagem de atletas que rompem com esses padrões, a invisibilização pela imprensa dessas jogadoras, entre outros pontos. No caso do Leandro, ele também cita intervenções de treinadores, no sentido de controlar de modo similar, e demonstra em especial como a perspectiva de uma carreira no esporte acompanha um incremento na cobrança por uma adequação aos comportamentos heteromasculinos. Então, especialmente a partir dessa expectativa, se espera que aqueles atletas se desafeminem, parem de dar pinta e permaneçam durinhos dentro de citações dos seus próprios entrevistados. Em contextos que são mais distantes do profissionalismo, como equipes escolares ou projetos sociais, essas cobranças aparecem, mas aparecem menos do que em equipes federadas, que já colocam essa expectativa de formação de um atleta de alto rendimento. Nesse sentido, isso não é de se estranhar quando a gente vê um outro sintoma, que é o fato de que, entre os adolescentes entrevistados pelo Leandro, os gays se afirmam como maioria dentro do universo de prática no qual eles estão, enquanto no voleibol profissional a gente tem a presença, sim, de homens gays assumidos, mas esse número é baixo. Aí eu lembro como exemplos desses profissionais assumidos o Lilico, o Michael e o Douglas Silva. Todos os três, não à toa, têm a homossexualidade como algo presente, marcante nas suas carreiras esportivas, né? O Lilico chegou a afirmar que ele foi cortado da seleção em função de ter se assumido publicamente gay. O Michael protagonizou um episódio de homofobia, que, por sinal, foi tema da minha dissertação de mestrado, e o Douglas Silva, apesar de não narrar nenhum episódio de homofobia como algo que o marcou, ele sempre se coloca como uma pessoa que pretende abrir portas, que pretende gerar uma mobilização coletiva com possibilidade de inserção de outros jogadores assumidamente homossexuais. Ainda assim, apesar de a gente ter apenas três pessoas relembradas ali dentro desse universo do vôlei, isso parece muito quando a gente compara, por exemplo, com o futebol masculino, no qual o único exemplo brasileiro que eu tenho conhecimento é do Messi, um goleiro que circulou entre equipes de pouca expressão do Rio Grande do Norte e que é mais lembrado por ter jogado no Palmeiras de Goianinha, que talvez, se é que vocês conhecem, imagino que talvez conheçam
pelo Messi e não por ser uma equipe de fato conhecida, né, uma equipe que circula entre primeira e segunda divisão do campeonato estadual do Rio Grande do Norte. Então, isso já ilustra um pouco das dificuldades inerentes à possibilidade de romper com a heterossexualidade compulsória no futebol masculino. Bom, isso é perceptível também que o modo como a cis-heteronormatividade se manifesta em diferentes contextos é diferente. E aí, sendo o futebol o esporte no qual eu mais me dedico a investigar e a pensar, eu vou agora me permitir tomar mais um passo de focar mais um pouquinho e falar dele de agora em diante. A socialização esportiva, e principalmente a socialização do futebol, comumente está imbricada a uma educação para uma masculinidade viril, que desvaloriza meninas e mulheres, quaisquer símbolos e valores associados à feminilidade e também à homossexualidade. Há aí, claramente, uma pedagogia de gênero e, mais especificamente, uma pedagogia de masculinidade. Nesse sentido, não é à toa que sabe-se que é comum que homens gays tenham memórias traumáticas de suas experiências na educação física escolar, muitas vezes gerando uma rejeição com relação ao esporte e, mais especificamente, aquele dito mais masculino deles, o futebol. Mas mesmo no esporte, no qual a cis-heteronormatividade pode parecer funcionar de forma tão impecável, olhares atentos são capazes de perceber as rupturas, os desvios, os escapes. Desde a simples legitimidade de abraços entre homens no contexto de uma torcida, comemorando um gol, o que quer que seja, um título, até a surpreendente existência de uma torcida gay. E aqui eu faço referência específica à Coli Gay, torcida que eu pesquisei durante o meu doutorado. A Coli Gay, para quem não sabe, foi uma torcida gay gremista, formada majoritariamente por homens identificados como gays, que esteve em atividade entre 1977 e os primeiros anos da década de 80. Ela foi uma torcida bastante participativa, reconhecida como fiel, como atuante, como animada, que frequentava efetivamente os estádios naquele período. Esse grupo surgiu como iniciativa de um empresário, dono de uma boate gay de Porto Alegre, que mobilizou justamente os frequentadores da boate de sua propriedade para essa empreitada de formar esse grupo. Por isso, a boate era chamada Coliseu e por isso a torcida chama Coli Gay, em referência ao lugar onde ela surgiu e ao público que a integra. Nessa torcida, a homossexualidade não estava presente só no nome, mas principalmente nas performances que a torcida colocava em prática, carregadas, nas palavras deles, de bichices e fresqueagens. Para quem não viu imagens da torcida, eles também costumavam se vestir de uma forma bastante extravagante, com caftas, chapéus, plumas, fazendo dessa estética algo absolutamente conectado com essa cultura gay. Tudo isso pode ser criticado como uma visão estereotipada da homossexualidade. O próprio jornal de militância gay do período, Lampião da Esquina, chegou a publicar um texto em que criticava a performance da Coli Gay, afirmando que eles serviam como, abre aspas, um espetáculo de circo para o establishment e para o povão, fecha aspas. Eu discordo em parte dessa perspectiva, ainda que eu entenda o lugar e tempo do qual ela parte, no qual especialmente, mais até do que hoje em dia, a ideia de afeminação era bastante rejeitada. Eu entendo que, se por um lado, essas manifestações, sim, em parte reiteram a visão de que homens gays são afeminados, o que só é um problema se tomarmos isso como uma generalização ou como uma ofensa. Por outro, essas manifestações também quebram com a expectativa de incompatibilidade entre esses sujeitos e o supostamente tão viril futebol. Então, essa participação produz um esgarçamento entre o que é assumido como possível, como aceitável e como legítimo no futebol e nos estádios. Então, de forma intencional, consciente ou não, acho que eles fazem uma crítica debochada e muito potente à norma cis-heteromasculina endossada no futebol. E fato é que mesmo sob alguns olhares e manifestações de reprovação ou de desconfiança, eles conquistaram a aceitação do clube e dos demais torcedores e torcedoras. Uma série de circunstâncias e especificidades explicam como que eles foram capazes dessa proeza.
Eu não vou citar todos, nem me aprofundar, mas eu pontuo duas questões bastante importantes. Primeiro, o fato de que essas manifestações de afetação e brincadeiras, elas tinham forma, hora e lugar condizente com alguns limites que eram vistos como necessários para a conquista do respeito, em especial de homens heterossexuais. Em segundo ponto, eles contavam com apoiadores identificados como gente importante, bem-nascida e da alta sociedade. Esse apoio ele se relaciona em especial com a figura do líder da torcida, o Volmar Santos, que é um homem cisgênero, que possui certa passabilidade heterossexual, era branco e, como eu já disse, era um empresário da noite gay, o que coloca ele numa posição de alguns privilégios com relação a status social e a rede de relacionamentos que ele poderia acionar para viabilizar essa torcida. Além disso, ele também era uma pessoa claramente bem articulada, competente, dedicada naquilo que ele se propunha a fazer junto à torcida. Um outro ponto tem a ver com o contexto em que a Coligay surge. Eles viviam os anos de chumbo da ditadura, o que não é pouca coisa, mas eles também estavam dentro do chamado desbunde de uma espécie de boom gay, na definição do pesquisador do universo LGBT, o João Silvério Trevisan, que envolvia uma maior circulação de homossexuais nos espaços públicos, uma maior multiplicação dos estabelecimentos voltados para esse público, a presença de homossexuais na televisão, no teatro, no cinema, enfim. Então, nesse sentido, se dizer que havia uma ambiência propícia para o surgimento dessa torcida pode ser um pouco de exagero da minha parte, também não posso afirmar que eles surgem como uma exceção ao contexto cultural mais amplo do que vinha acontecendo naquela época. E mesmo no futebol, eu encontrei registros de outras torcidas gays daquele mesmo período, ainda que para boa parte delas eu não tenha conseguido verificar a longevidade e a própria veracidade do surgimento desses grupos. Afinal, a homossexualidade era também um motivo de piada para muitas das mídias daquela época. Entre essas torcidas, eu destaco uma, a Maré Vermelha, que era a torcida do Internacional de Santa Maria, que é um clube que não tem uma expressão nacional tão grande, mas tem, sim, uma importância dentro do cenário estadual do Rio Grande do Sul, é um clube de alguma tradição dentro do estado. Essa torcida ela surge um pouco depois da Coligay e ela consegue permanecer em atividade até meados da década de 80, então indo além do tempo em que a Coligay existiu, e também tinha performances que caminhavam nesse sentido de afirmar essas rupturas de gênero de forma assintosa e não camuflada em meio à torcida. Por outro lado, há também o caso de insucesso da tentativa de formação da Fla-Gay. Isso aconteceu em 1979. A torcida flamenguista nem mesmo chegou a estrear, devido à reação bastante enraivecida das torcidas organizadas do Flamengo, também amplificadas pela mídia e, por fim, endossadas pela direção do clube, que se negou a formalizar a criação dessa torcida e, enfim, acabou decretando a não concretização dessa ideia. A própria Coligay chegou se extinguiam por questões internas, questões próprias e particulares. O seu líder, como eu disse, era uma figura bastante importante, se mudou de Porto Alegre, voltou para sua cidade natal e ninguém foi capaz de substituí-lo com esse mesmo sucesso. A torcida, então, se desfez, mas é importante pontuar que muitos dos seus integrantes acabaram indo para outras torcidas e continuando a frequentar estádios dentro de torcidas organizadas. De todo modo, pouco tempo depois, na década de 80, veio a epidemia de AIDS, o que pode ter contribuído para que novos grupos gays não se formassem, já que a doença, também chamada na época de câncer gay ou peste gay, contribuiu para o recrudescimento da rejeição à homossexualidade. Algo que, inclusive, os meus interlocutores endossam bastante, como isso impactou a sua vida, ainda que já após torcida, então não afetou a torcida, mas os afetou de forma individual, que não é surpresa para ninguém. E aí o que se observou da década de 80 para cá foi basicamente um predomínio do silenciamento com relação à existência desses grupos e com relação às questões referentes às homossexualidades e à homofobia dentro do universo do futebol. As expressões homofóbicas tão comuns nesse universo eram absolutamente naturalizadas, por exemplo. Mas, recentemente, muita coisa mudou. Essas expressões homofóbicas
passaram a ser questionadas. Em 2014, o então presidente da FIFA, o Joseph Blatter, afirmou que a federação passaria a punir clubes, torcedores e atletas em função de ofensas de ordem sexual, tal qual já vinha fazendo com conteúdos religiosos e étnico-raciais. A própria CBF chegou a ser punida em 2016 pelos gritos de "ô bicha", né, que se tornaram habituais, especialmente da Copa do Mundo para cá, no momento do tiro de meta, e que a torcida brasileira proferiu durante um jogo das eliminatórias em Manaus. Essa atenção às manifestações torcedoras chegou ao universo dos clubes, em especial a partir do ano passado, não apenas sob efeito dessas normativas da FIFA, mas também pela decisão do STF de criminalização da homofobia, da LGBTfobia, como o Helder antecipou no começo da fala, equiparando ao crime de racismo. A partir dessas questões, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva enviou um ofício aos clubes para informá-los que passaria a punir com multa e perda de pontos aqueles clubes cujas torcidas se manifestassem fazendo uso de expressões homofóbicas. Logo na semana seguinte, a partir dessa nova orientação, na partida entre Vasco e São Paulo, o jogo foi paralisado justamente porque a torcida do Vasco entoou uma música em que dizia "time de viado". Menos de uma semana depois, todos os clubes da Série A magicamente se tornaram anti-homofóbicos. E se mobilizaram em função disso em um tuitaço coletivo, no qual traziam a seguinte mensagem: pior do que prejudicar o seu clube é cometer um crime. Grito homofóbico não é piada, muito menos cântico de torcida. Grito homofóbico é crime dentro e fora dos estádios. Diga não à homofobia. A preocupação que está transmitida nessa mensagem é o prejuízo ao clube e, mais importante nesse entendimento da mensagem, o descumprimento de uma lei. Nesse sentido, a homofobia está colocada como um problema pela imposição normativa da lei, e não pelos efeitos nocivos que nem mesmo são colocados nessa mensagem. Essa premissa, então, dispensa a necessidade de uma argumentação ou de um convencimento daquele que vai ler essa mensagem. Ela dispensa, inclusive, o clube assumir isso como uma posição institucional sua. É o Estado que determinou uma lei e essa lei deve apenas ser cumprida e pronto. Então, embora eu considere que a regulação dos gritos homofóbicos é uma conquista, é importante reconhecer os limites dessa intervenção. Assim como devemos reconhecer os limites das conquistas jurídicas que vêm acontecendo de forma geral em relação à comunidade LGBT. Entendo que elas não podem ser tomadas como a solução de todos os problemas. E, pensando a partir disso, a judicialização da política é, inclusive, um dos perigos identificados pelo pesquisador Sérgio Carrara em relação ao movimento LGBT. Ele chama a atenção para a busca do que ele nomeia como utopia jurídica, na qual é a intervenção da justiça que vai ser capaz de nos levar a uma terra sem males, vai mediar todos os nossos problemas e, assim, a homofobia vai ter um fim. Um outro exemplo interessante desses limites é o exemplo da Tiffany Abreu, jogadora de vôlei e uma mulher transexual. Ela está autorizada a disputar os campeonatos, uma condição que ela só conquistou porque ela atendeu a condições pré-estabelecidas, enquadrando o seu corpo dentro do que está previsto nas normas esportivas, mas ela segue o tempo todo sendo questionada sobre a legitimidade da sua participação e da sua condição de mulher. E o próprio direito conquistado por ela em uma esfera, que é a esfera das instituições esportivas, tem sido questionado também por outra esfera legislativa, tendo em vista que tem sido disputado uma série de projetos de lei dentro de assembleias de diferentes cidades, visando proibir a participação de transexuais nos esportes, nas categorias nas quais eles e elas se identificam. Nesse sentido, a meu ver, uma disputa no campo cultural é tão ou mais importante do que essas conquistas jurídicas, para que essas mudanças, seja na fala torcedora, seja na possibilidade de participação de pessoas trans, esteja articulada a uma conscientização social mais ampla, e que dê uma efetiva legitimidade e, enfim, condição de cidadania para essas pessoas, para além dessas esferas específicas.
Voltando agora para o posicionamento dos clubes com relação a essas mudanças, para ser justa, a publicação que veio após a paralisação do jogo Vasco e São Paulo não foi a primeira vez que a maioria deles se posicionou de forma contrária à homofobia nas suas redes sociais. A primeira vez foi em 2017, na qual 5 clubes publicaram mensagens no Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia e ou no Dia Internacional do Orgulho LGBT. Os 5 clubes, enfim, digno de informação, foram Grêmio, Internacional, Flamengo, Bahia e Avaí. E aí o recorte que eu estou fazendo são clubes da Série A e B. Desde então, ano a ano, outros clubes vêm aderindo a essa manifestação e, nesse ano, foi próximo da totalidade, salvo engano. Vale lembrar que, para a maioria desses clubes, esse gesto ele é isolado de qualquer política mais ampla dentro dos clubes. E aí se destacam como exceções e que são clubes que, inclusive, criaram setores específicos para pensar essas ações. O Bahia, que atualmente conta com um núcleo de ações afirmativas, e o Internacional, com uma diretoria de inclusão social. E aí eu não estou dizendo que necessariamente nos outros clubes não existe nada além das publicações, mas esses dois, de fato, têm, penso eu, um passo à frente. E é fato que, para boa parte dos demais, essas publicações são, sim, meras ações de marketing que buscam, seja atingir novos públicos, seja associar a marca do clube a valores atualmente cobrados socialmente. Com isso ficam as perguntas. As pessoas de que tratam essas publicações, de fato, têm conseguido se apropriar do futebol? Há maior segurança para que 2 homens ou 2 mulheres possam dar as mãos ou comemorar um gol no estádio com um beijo, por exemplo? Ou para uma travesti assistir a uma partida, ou então para que um atleta ou um funcionário se assuma homossexual. Para além dessas publicações na rede, o que tem sido feito como política nos clubes e também nas federações? Como isso tem sido buscado nessas instâncias? Essa é, de fato, uma preocupação que está sendo discutida internamente? E cabe questionar, inclusive, o quanto essas políticas olham para a diversidade, não apenas de seus torcedores e torcedoras, mas dentro das próprias instituições e das suas lideranças. Por hora, a gestão dos clubes segue sendo conduzida majoritariamente por homens cisgêneros que se afirmam heterossexuais, assim como boa parte dos seus funcionários e jogadores também o são, cabendo a ressalva importante de que, em termos de cor e classe, a distinção entre direção e funcionários e atletas é bastante evidente. Então, o que é feito para que essa diversidade que, ao menos supostamente, está sendo defendida, perpasse todos os setores das agremiações? E aí, cabe pontuar, inclusive, que essa diversidade não pode ser apenas uma questão de cumprimento de cotas para se dizer plural. É necessário que haja pessoas ali comprometidas com as coletividades que, de algum modo, elas estão representando e que tenham acolhimento para as questões que elas vão colocar. E, além disso, que essa diversidade não esteja restrita ao setor responsável por pensar essa diversidade. Né? Não é só no núcleo de ações afirmativas que temos que ter mulheres, negros e homossexuais dentro do clube, mas em outros espaços de atuação, portaria, departamento médico, atletas, direção do clube. Bom, de todo modo, mesmo esses gestos sendo, em boa medida, isolados e eventualmente passíveis de uma série de contradições, eu entendo que essas postagens anti-homofobia trazem certo deslocamento com relação aos interlocutores que têm se pensado para o futebol. Então, não se restringindo mais ao homem cisgênero heterossexual alinhado a uma masculinidade viril, para quem, possivelmente, esse conteúdo anti-homofobia é rejeitado ou desconsiderado. O conteúdo dessas postagens também possibilita algumas reflexões, e aqui eu faço um diálogo com alguns trabalhos do pesquisador Matheus Medeiros, que publicou alguns trabalhos com relação a essas publicações. Com frequência, elas utilizam a palavra amor como em suas mensagens, em destaque, né? Num esforço aparente de deslocar significados negativos associados à homossexualidade, como doença, pecado, promiscuidade. Na maior parte delas, as mensagens são também genéricas, como, por exemplo, o que importa é você ser você mesmo, ou consideramos justa toda forma de amor. O foco das pessoas LGBT está implícito, exposto
por uma bandeira gay da mensagem, ou mesmo pela referência à data, mas não propriamente na mensagem que está sendo colocada. Também não há imagem de pessoas na maior parte das publicações, a exceção feita a do Grêmio, que tem uma imagem da Coli Gay. Então, eu concordo com o Matheus na leitura de que há uma espécie de docilização da figura do homossexual, apresentando como tolerável a partir justamente da invisibilização de tudo aquilo que poderia torná-lo indesejável ou incômodo aos olhos desse público conservador e preconceituoso. Outro ponto comum dessas manifestações é a afirmação que os clubes são clubes de todos. Essa afirmação tem uma pretensa equivalência entre todos os torcedores, unidos nessa coletividade, fundamentalmente a partir do pertencimento por um mesmo clube, Bahia, pelo Atlético, pelo Cruzeiro, quer que seja. Então, essa ideia parte da ideia de que somos todos iguais. Somos todos iguais é possível justamente a partir do apagamento das diferenças. Então, essa inclusão é uma inclusão frágil, que não chega a confrontar os processos históricos que excluíram alguns dos grupos que nunca se sentiram propriamente como parte dessa coletividade. É uma inclusão, então, que é consentida especificamente em função do vínculo clubístico comum e não pela ruptura desses processos de exclusão históricos. Mas parece que, em certa medida, é essa inclusão frágil a qual muitos torcedores estão dispostos, pelo que eu noto na minha pesquisa e também, em especial, na tese do Gustavo Bandeira, que também pesquisou junto a torcedores gremistas, frequentadores de estádio, torcedores homens, especificamente. Para eles, a presença de homossexuais é aceita, desde que misturada à torcida e, eu diria, em certa medida, camuflados. Qualquer modo de distinção ou de reafirmação de uma diferença a partir da sua homossexualidade ou outros marcadores do tipo são vistos como desnecessários ou incômodos ou formas de segregar essa torcida. De forma complementar, a tese do Aelson Silva Júnior, desenvolvida aqui no programa de lazer, junto a torcedores gays, mostra como também eles aderem a essa demanda de performar certa masculinidade torcedora normalizada nos estádios. Então, de um lado ou de outro, há uma compactuação de que o senso da unidade, de que somos todos iguais, não deve ser rompido. Uma unidade que, eu repito, só é possível pela invisibilização ou exclusão das diferenças, legitimando apenas as manifestações do torcer que endossam ou ao menos não põem em xeque a cis-heteronormatividade. Então, há aqui uma regulação não apenas das pessoas, mas do próprio torcer. As frases da campanha dos clubes, que eu mencionei antes, de que grito homofóbico não é piada, muito menos cântico de torcida, elas parecem direcionar justamente para esse público, que comumente traz como referência que essas manifestações são brincadeiras, que são algo próprio particular do futebol, que elas não têm necessariamente uma conexão com outros modos de se relacionar com pessoas homossexuais, que são uma tradição do futebol. Para os defensores dessa perspectiva, a demanda pela eliminação das expressões homofóbicas é uma reivindicação que vem de fora, daqueles que não vivem o futebol, que não vivem o estádio, então é uma demanda ilegítima para esse público. Eles são esforços externos de politizar um momento supostamente descompromissado, um momento de diversão que, portanto, não deveria estar orientado para se pensar sobre esse tipo de tema. Essa recusa também pode ser inserida ou relacionada a um conjunto mais amplo de rejeições aos posicionamentos que têm denunciado, criticado, subvertido a cis-heteronormatividade, como a gente tem visto muito hoje em dia em diversos espaços, essas questões tratadas como mimimi, como lacração, como coisa do politicamente correto. E aí, nesse campo de disputas, me parece importante citar alguns grupos de coletivos de torcedores que vêm também trazendo tensionamentos e mobilizando outros enunciados, outros discursos que se opõem a essa norma, a esse fazer hegemônico que se perpetua no contexto do futebol. Cito aqui as torcidas queer e torcidas livres, que são fundamentalmente comunidades nascidas no Facebook, que atuam principalmente de modo virtual, divulgando conteúdos
que questionam o machismo, a homofobia e o racismo no futebol. Um outro grupo, também nascido no universo das redes sociais, as torcidas antifascistas, que também têm a centralidade no combate aos preconceitos, inclusive a homofobia. Grupo esse que tem se colocado um pouco mais no contexto das ruas recentemente, mas, tendo em vista o tema da fala aqui, acho que não é o foco. Bom, sem entrar nas estratégias de discursos desses grupos, nem nas diferenças dos coletivos que integram cada um deles, reforço que eles contribuem para a problematização de práticas excludentes e discriminatórias que, por muito tempo, eram ignoradas, dado o efeito de naturalização que elas têm. E, por fim, passando das arquibancadas para os campos e quadras, eu pontuo outro fenômeno importante e recente, que é a emergência de equipes e ligas formadas exclusivamente por pessoas LGBT, mais no Brasil. A mais conhecida delas, provavelmente, é a Liguei, que reúne equipes amadoras de futebol, majoritariamente de homens gays, fundada em 2017, e que hoje já conta com 60 equipes cadastradas, conforme a formação da própria liga. De forma similar, outras modalidades também têm tido equipes e campeonatos específicos formados, né, handebol, vôlei, entre outras, mobilizando-se de forma similar no sentido de ampliar a própria cena gay, ampliando esse circuito de um lazer, principalmente gay, mas em alguma medida LGBT no Brasil. Uma série de pesquisas essas em boa medida desenvolvidas em contextos internacionais, que foca na participação de pessoas LGBTs em diferentes modalidades esportivas, seja em clubes ou competições específicas desse público, identifica que a maioria se adequa ao dito esporte mainstream, buscando reproduzir técnicas corporais, modos de organização e evitando formas alternativas de experiência esportiva. Ainda que, eventualmente, ocorram performances dissidentes, formas mais colaborativas que desestimulem hierarquias e na qual se evitam hostilidades e rupturas de parâmetros binários e biologizantes nas organizações das equipes, ainda predominante forma de apropriação por uma via que reproduz as formas hegemônicas de experiência esportiva. Sem desconsiderar a relevância e a importância desses espaços como um modo de constituir uma comunidade de prática esportiva para esses sujeitos, né, e as possibilidades que apresentam, né, dessas rupturas que eu citei, uma série de relatos de participantes e análises acadêmicas voltadas para esses espaços vem mostrado alguns limites e contradições da proposta de inclusão que está sendo colocada em prática nessas competições. Supostamente, elas estão reunindo pessoas que foram excluídas pelo esporte heteronormativo, mas que muitas vezes, nesse contexto, reproduzem essas mesmas práticas, né, por meio de uma hipercompetitividade e performances de masculinidade viril que reiteram exclusões, ou produzem novas exclusões e violências nesses espaços. Assim, as pessoas com pouca habilidade, gordas, fracas, continuam tendo pouco ou nenhum espaço. Além disso, boa parte dos eventos tem uma ocupação majoritária de homens gays. Assim, mesmo nesses universos ditos alternativos, né, pela separação e especificidade do público não heterossexual ali ocupando, os corpos visibilizados e valorizados continuam não muito diferentes daquele que se observa nos esportes de alto rendimento. E não LGBT. Uma postagem feita nas mídias de uma equipe, o Meninos Bons de Bola, ilustra bem isso, né? Eles dizem, com relação à segunda Taça Hornet, que é dessas competições de futebol, que diz: o que se viu dentro e fora de quadra foi exatamente a mesma lógica do futebol cis, heteronormativo e tóxico, o único detalhe foi a orientação sexual dos jogadores. E aí cabe mencionar que essa equipe, o Meninos Bons de Bola, é formada por homens trans, o que faz toda a diferença na experiência que eles têm nessas competições. Relatos que foram trazidos pelo jornalista João Abel no livro Bicha
mencionam situações nas quais os atletas do Meninos Bons de Bola eram chamados em algumas dessas competições por pronomes femininos, por outros jogadores, torcedores e árbitros. Nesse mesmo livro, um dos integrantes do Meninos Bons de Bola também menciona que alguns jogadores do próprio time, eventualmente, acabam reproduzindo atitudes machistas como forma de se autoafirmarem homens. Essas atitudes, ele afirma, são inclusive punidas pelo clube, né, pelo time, ficando fora de um jogo, por exemplo, como uma forma de tentar coibir esse tipo de comportamento e elaborar coletivamente outras formas de construção de masculinidade que não reproduzam esses preconceitos que eles identificam. Fica evidente, então, por esses breves exemplos, que também esses espaços compostos apenas por pessoas LGBT não são capazes de romper ou subverter completamente, integralmente com a cis-heteronormatividade. E aí, eu cito uma fala do antropólogo Wagner Camargo num relato que ele traz sobre os Gay Games, uma competição mundial pioneira nessa ideia de esporte LGBT surgida na década de 80. Ele diz, abre aspas, ao que me parece, naqueles ambientes em que o esporte aparecia em seu formato mais cruel e como simulacro do alto nível, os corpos tentavam se encaixar nas categorias nominais e binárias do mundo esportivo comum, sendo qualquer dissonância considerado um ponto fora da curva, mesmo para uma competição que congregava a esmagadora maioria de pessoas LGBTQI+. Fecho aspas. Me parece, assim, que a ruptura com o esporte de alto rendimento, né, como referência, parece ser necessária e caminhar junto com a ruptura da cis-heteronormatividade no esporte. Então, se assumirmos que é esse o horizonte, as coisas, em alguma medida, devem, ou parecem, a meu ver, caminhar juntas. Nesse sentido, trago para finalizar que o que está em jogo, enfim, não é apenas legitimar novos sujeitos possíveis de participar do esporte, mas também novas formas de prática. E é isso. Finalizo e abro para a gente pensar juntos sobre isso. Maravilhosa, Luísa. Muito obrigada por essas reflexões, provocações, na verdade, né? Eu acho que a temática do encontro de hoje já diz tudo, né? Falar de pessoas LGBT+, é falar de disputa e é falar de tensões, que é isso que você trouxe para a gente o tempo inteiro na sua fala, né? Então, a gente já está aí com espaço aberto aí para debater um pouquinho sobre essa temática. Temos pessoas inscritas, quem quiser se inscrever, pode correr aí no chat e colocar o seu nome, que a gente organiza aí o tempo de fala. Eu já passo a bola, então, para Carlete. Bola sua, Carlete. Ei, Luísa, é bom te rever e parabéns pela fala. Como a Lu disse, né, um tema muito caro para a gente, para o nosso grupo, e eu queria várias questões, mas duas questões rapidinho, né, sobre dentro do próprio movimento LGBTQI+, como que você enxerga essa questão da normatividade, né? Até mesmo dentro desse movimento acontece alguns movimentos que tentam normatizar, né? Traçar alguns perfis, né? Dentro do próprio movimento, por exemplo, algumas lésbicas que não performam feminilidade, por exemplo, né? Não vestem roupas consideradas femininas, não tem um corte de cabelo considerado feminino, né? Essas mulheres, né, que não querem ser trans, né, como que elas têm dificuldade, né, até mesmo dentro do movimento para existir. Outra questão é sobre, né, fazendo um link aí com o caso Robinho, né, como que o Richarlison no São Paulo incomoda mais do que o Robinho no Santos, né? Um estuprador, não incomoda tanto, né? Igual o Richarlison incomodava no São Paulo, infelizmente. E aí nós vimos que as perdas de patrocínio, né? E também as marcas querendo se posicionar, como você disse, né? Embarcando aí na onda de se manter a imagem, né? Mas o quanto que isso também favorece, né? O movimento,
para a gente começar a falar disso, né? Porque começou-se a falar disso, né? Teve espaço para esse posicionamento, por mais que tenha sido por questões financeiras, né? O mesmo acontece quando você mesma disse de ações judiciais que levam o time ou a torcida a se posicionar, mas que ao menos está colocando o assunto em pauta. É isso. Obrigada, viu, Luísa? Parabéns. Luísa, podemos combinar assim, uma pergunta e você já conversa com o interlocutor? O que você acha? Pode ser? No caso, interlocutora, né? Podemos fazer assim? Pode ser assim, eu acho que fica mais fácil de eu esquecer a pergunta feita. Primeiro, oi, Carlinha, muito bom te rever também. Inclusive, eu, no meu nervosismo, lá no começo, nem falei que a Lu falou dos aprendizados que ela teve comigo, e, nossa, o quanto eu já aprendi com essa mulher, só Deus sabe. É uma parceirona de bares e salas de aula e onde mais for. Bom, mas voltando então para a pergunta, primeiro com relação às normatividades dentro do movimento LGBT. Primeiro, assim, uma ressalva, eu não sou propriamente uma estudiosa do movimento, né, dos movimentos de militância, então, em alguma medida, o que eu vou dizer já tem, assim, né, são de leituras, mas não é algo que eu me debruço, né, e nem mesmo sou uma militante, não integro algum grupo para dizer de conflitos que eu conheço por experiência própria. Mas é sabido que sim, há uma série de disputas essas que não vêm de hoje, né, quando a gente pega lá nas origens do movimento, inclusive motivos que fazem com que haja, inclusive, uma reorganização de letras ao longo do processo, questões que fazem com que haja rupturas em determinados grupos, então um grupo de lésbicas sai de um grupo guarda-chuva para formar o seu próprio grupo, porque não se via representada ali dentro, e mesmo dentro do que você falou, como um grupo mesmo que integra uma dessas letras, não se vendo representado e se vendo não sei se diria desqualificada, mas, enfim, mais marginalizada em relação aos grupos. Então, acho que há, sim, essa dificuldade com relação às lésbicas masculinizadas, por exemplo, no sentido de se colocar, de pautar suas demandas, e aí esse endosso dessa normatividade, mesmo no universo dessa diversidade, ela ocorre não apenas dentro dos movimentos de militância, mas quando a gente pensa nas visibilidades tantas, né? Então, quem são as lésbicas que vão aparecer na televisão? Quem vão ser as lésbicas que vão aparecer no cinema, que vão cantar, né? Então, não são quaisquer pessoas, e não à toa a regulação dos corpos, ela está o tempo todo pautando essas visibilidades. Nos esportes, inclusive, a gente vê o modo como há uma diferença de quem que vão ser as pessoas que vão, enfim, ganhar espaço e visibilidade nos contextos que a mídia tende a tentar, supostamente, apresentar e dar maior representatividade a esses grupos. Como o próprio, e aí fazendo referência a um dos trabalhos que eu citei, né, o trabalho da Mariane Pisani, na hora que uma jornalista vai entrevistar uma das jogadoras de futebol, não é a menina de cabelo raspado, de blusa larga, que será digna de se posicionar, vai ser uma pessoa do cabelo comprido, né, que performa essa feminilidade. Não à toa, uma das pessoas que ganhou bastante projeção, né, ao longo da Copa do Mundo, agora eu vou esquecer o nome dela, aquela jogadora que é mãe, o tempo todo dizia que a jogadora que é mãe, porque é essa imagem que se deseja valorizar em sua maioria. E, mesmo dentro do movimento, acho que há uma desvalorização de alguns corpos, né? É bastante comum a reafirmação de... Isso inclusive, aparece até nos aplicativos de encontro que há entre homens dizendo não gosto de homens afeminados, né? Isso, quem participa desse circuito vai saber melhor do que eu que isso é uma questão comum e que se coloca como uma questão de preferência, né? Mas sabemos nós que há, sim,
uma questão forte de uma desqualificação de alguns corpos mesmo dentro desse universo da diversidade. E aí, passando para a segunda pergunta, né, do Richardson, incomodar mais que o Robinho, na verdade, a pergunta é até no sentido mobilizada pelo Robinho, isso é representativo de tanta coisa, né, porque de fato é isso, assim, a gente teve o Richarlison há mais tempo, e aí teve uma mobilização com faixas, viado não joga aqui, etc. Mas até pouco tempo atrás a gente tem ainda outros exemplos, no sentido do jogador do Corinthians que pediram para ele não jogar com a camisa 24, algo tão bobo, até infantil, não era nem a possibilidade de um jogador se assumir, que já seria digno de crítica, e ainda assim isso ainda aparece. E a gente vê essa situação do Robinho, que inclusive mostra a questão das contradições com relação aos posicionamentos públicos dos clubes, porque o Santos vinha se posicionando publicamente como um clube de todos, um clube plural, um clube que combate preconceitos, o que quer que seja, e não apresentou incômodo algum de trazer uma pessoa que já estava como culpado, um estuprador enfim, que está definido pela justiça, né? E eu acho que ajudou muito no sentido dessa mobilização das marcas o fato de ter saído as falas dele, né? Aquilo é tão representativo dessa cultura do estupro, que é tão denunciada e que, ao mesmo tempo, é negada no contexto social mais amplo, né? As pessoas, não é bem assim, não é todo homem, não, que é isso, e ao mesmo tempo, no momento em que acontece uma situação dessa, ainda assim há aqueles que o defendem. E aí eu concordo com você no entendimento de que, assim, por mais que a gente bem sabe que são as questões financeiras que estão pautando a decisão das marcas e que foi apenas porque os patrocinadores tiraram ou ameaçaram sair do clube, que o Santos voltou atrás, porque todas as manifestações do Santos foram absolutamente deploráveis, enfim, né, acho que não há nem o que colocar, porque eles se isentaram de qualquer posicionamento, ele que se resolva com a justiça, a gente, né, não somos a justiça que deve julgá-lo. Ainda assim, é uma situação de que, bom, nesse momento, o dinheiro está do nosso lado. Nesse momento, uma marca estar associada a um estuprador foi visto como algo negativo. Eu não sei se anos atrás isso aconteceria. Então, de fato, a nossa mobilização coletiva tem funcionado. As marcas, de fato, não estão mais querendo se associar a um estuprador. Então, acho que isso é, sim, um passo, acho que isso é uma conquista, e eu acho que problematizamos muito. O próprio fato da Rede Globo ter se mobilizado para ir atrás desses relatos da acusação também mostram um interesse que, em outros momentos, a gente não sabe se seriam possíveis. Então, acho que tem vários pontos de lamento, no sentido de continuar vendo torcedores do Santos que defendem o Robinho, de estar ameaçando os jornalistas que fizeram as denúncias, coisas que, assim, são inacreditáveis, mas também a gente está no campo de luta, a gente está disputando e isso é importante, a gente não pode ficar desesperançoso, né, nesse contexto em que há tanto motivo para desesperança. Fechou, Luísa? Muito bom. Obrigada, Carla, pela participação. Passa a bola agora para o Silvio. Vamos lá, Silvio. Olá, gente, tudo bem? É um prazer ver esse pessoal bacana aí do Auricolé, né? Muita gente participando, uma reunião. Então, muito obrigado aí, né, por essa possibilidade, e mais obrigado ainda a Luísa, né, que a gente está sempre aí se acompanhando de perto, com os trabalhos, né, e fico muito feliz de te ouvir, Luísa. Bom, assim, eu queria fazer uma fala pequena, mas e te fazer uma pergunta importante, até porque eu estou às vésperas de trabalhar com esse tema, né, no que se refere ao futebol, tá? Então, assim, eu antes de estar na academia, eu sempre estive do lado da torcida, né, lá de lá, na arquibancada, desde a minha infância, né,
e vivenciei e pratiquei, né, muitos atos de homofobia, de machismo, né, e de racismo, inclusive, né? Então, a ação em si, né? A torcida, a composição de um torcedor, né, masculino passa por esses elementos, né? Bom, obviamente, e aí hoje eu ainda acompanho muito os sites de torcidas, né? Eu estou sempre, pelo menos do meu clube, eu sempre acompanho muito e lendo os comentários onde que as pessoas se expõem muito, né? Obviamente que com a evolução da vida, né, a possibilidade de entrar na academia das reflexões, né, a gente vai, né, refletindo sobre isso tudo, né? E aí eu analiso, não sei se você concorda comigo, que contraditoriamente, né, a esse retrocesso que a sociedade brasileira vive hoje, né, com essa coisa do governo Bolsonaro, no que se refere a uma violência mais explícita, né, a uma coisa mais, né, cruel, ao número de mortes, ao número... No futebol, eu acho que houve uma reação, pelo menos no futebol espetacularizado, né? E essa reação, sob meu ponto de vista, ela se dá muito com a questão das arenas, a inauguração das arenas para o evento da Copa do Mundo, né? Que tem um lado perverso, que é um lado que exclui economicamente, né? Há estudos que mostram uma certa exclusão econômica, mas tem um outro lado que inclui sobre a questão dos costumes, sobretudo mulheres, né, que se sentiram mais incluídas, não tendo mais o estádio como aquele território hostil como tinha, né, antes desse tipo de arena. Tá? Eu vejo a necessidade, sabe, Luiz, não sei se você concorda comigo, de pesquisas mais empíricas, sobretudo do ponto de vista econômico, né, analisando, né, de maneira mais... Porque é o seguinte, hoje você conversar com um clube, conversar com a federação, que tem um papel fundamental, você conversar com o estádio, inclusive com a administração do estádio, você precisa ter números na mão que mostram a possibilidade de um prejuízo, né, que essas atitudes tragam. Infelizmente, você acompanhou isso de perto um pouco, né? Não sei se tem mais alguém do GFUT, mas nós tivemos um diálogo muito grande com o Mineirão, sobretudo pela presença do presidente, aquele presidente da Minas Arenas, que era um cara, né, que tinha uma militância, né, LGBT. Então, o cara tinha essa militância, um cara sensível a isso, um cara que, inclusive, deu força para que o Mineirão fosse colorido, né, no dia do movimento de luta, sofreu muita pressão dos clubes aí, porque os clubes, sobretudo esses clubes de Belo Horizonte, eles são extremamente reacionários, né? Você acompanha isso muito de perto, tem uma posição muito retrógrada, mas nós precisamos, né, ter um convencimento, e esse convencimento, sob meu ponto de vista, passa muito pelo econômico. Óbvio, eu tenho acompanhado uma discussão interna do meu clube, que está em processo de eleição, e eu estou vendo as chapas anunciando a possibilidade de uma diversidade na formação da chapa. Isso nunca houve. Nós vamos ter mulheres, negros, né? Não se fala gays, mas nós vamos ter mulheres e negros na chapa. Isso é uma coisa que é uma novidade, né? A chapa hoje é de um clube. Então, eu acho que os clubes eles têm um papel fundamental. Nós temos que dialogar com as federações. As federações são importantíssimas. E é um antro de reacionário, né? É cheio de gente ligada à polícia. É uma coisa horrorosa, assim. Nós temos que
E eu acho que as torcidas evoluíram muito. Então, esses coletivos que estão hoje aí, né, e as torcidas antifascistas, coisa e tal, eu, particularmente, não tenho visto mais no estádio, né, manifestações racistas. Eu não tenho visto. O que era muito comum nos anos 70, nos anos 80, isso era muito comum. Eu não tenho visto isso. Em função de quê? Consciência? Lógico que não, mas é de uma punição. Mas eu acho também que tem uma certa vergonha hoje de alguém que leva o seu filho para o estádio no processo de educação, ele se manifestar dessa maneira tendo alguém do seu lado. E eu acho que nós temos que evoluir para a questão da homofobia e do próprio machismo nessa mesma condição. Foi agora, segunda-feira, acho que foi o jogo do Atlético mesmo, que foi uma árbitra, se eu não me engano. Foi uma árbitra, né? Eu tenho quase certeza disso. Né? Não estou nem me lembrando. A raiva sobrepôs a lembrança. Isso. Né? Mas, assim, foi uma árbitra que estava à frente desse jogo. Então, nós vemos pequenas evoluções. Nós vemos um certo caminhado. Contudo, eu acho que a academia, nós somos da academia, nós temos que cumprir esse papel. Eu acho que a nossa produção aqui, pelo menos no que se refere ao campo do lazer, da educação física, ela ainda é uma produção que necessita de ser mais verticalizada. Né? Eu falo verticalizada no sentido de produzir dados que convençam esses outros atores para a necessidade da mudança de postura. Então, vocês desculpem eu terem me demorado um pouco nessa fala. E aí você falou em pesquisas internacionais. Eu não tenho dados de pesquisas internacionais. E aí eu queria, não sei se você tem esse dado, se elas têm alguma diferença, se você tem alguma coisa em relação a essas nossas pesquisas que nós fazemos justamente com a questão de minorias e esporte. Eu não sei se você tem algum dado sobre isso, se elas têm um caráter diferente, né? Eu acho que isso seria legal para a gente pensar, ok? Obrigado, tá, Luísa? E desculpa aí, Helder, eu ter me alongado um pouco. Obrigada, Silvio. Já passo a bola para a Luísa. Valeu, Silvio, sempre bom dialogar com você e fico muito feliz de saber que você está querendo se enveredar por essas discussões. Silvana vai ficar muito feliz. Não, já tivemos a pesquisa do Aelson, né? Que infelizmente o cara não escreveu nenhum artigo, né? Escreveu só um capítulo de livro, uma pesquisa muito boa, né? Mas eu já cobrei de todas as maneiras, mas o cara não escreveu nenhum artigo sobre isso, né? Então, uma falta de compromisso muito grande. E se ele tiver publicamente, eu digo isso. Eu estou doido para encontrar com ele pessoalmente para dizer umas coisas para ele. Mas, assim, tenho uma pesquisa agora sobre atletas, né, que eu estou aí me animando para orientar, sobre atletas gays, né, na prática do futebol. Então, esses dados são importantes aí, e nós estamos atentos às questões, tá bom? Legal. Bom, eu estou em pleno acordo com você de que, de fato, o futebol ele está num contrafluxo em relação ao que a gente tem observado num cenário mais amplo, né? Enfim, talvez seja necessário mais pesquisa ou pensar melhor para identificar talvez o porquê disso, mas é fato que a gente não retrocedeu acompanhando esse movimento, ou não no mesmo ritmo, pelo menos, né, do que vem aí com enfim, essa presidência, que é melhor nem falar o nome. Agora, com relação a essa possibilidade de pesquisas que ofereçam dados relacionados a uma questão financeira que possam eventualmente trazer convencimento a essas pessoas que não vão ser facilmente convencidas por uma questão da consciência, né? Pessoas, né, conservadoras que estão ocupando esses clubes e estádios. Não me vem à mente propriamente nenhuma pesquisa que vai nessa linha, assim. Essas pesquisas internacionais que eu citei
A maioria delas trabalha com jogadores, torcedores, treinadores, acho que são esses, e o seu modo de se manifestar com relação à possibilidade da diversidade. Então, o que eles acham de um jogador se assumir gay no seu clube, o que eles acham de conviver com um torcedor gay junto com eles, enfim, tem uma série de questões relacionadas a isso, e aí há uma percepção, na verdade, bom, isso existe, tá? Agora estou me lembrando que as pesquisas que eu citei eram outra coisa. Mas essas pesquisas referentes a uma percepção de uma redução com esses sujeitos mostram uma percepção de uma redução da homofobia no público mais amplo. E a homofobia operada a partir desses fatores que eu identifiquei, né? Se eles se incomodariam com essa presença, etc. Não sei em que medida isso poderia ser um argumento para defender que, olha, as pessoas já estão mais sensibilizadas com isso. Por que não podemos contribuir nesse sentido, trazendo potencialmente um novo público que não se sente tão convidado a esses espaços? Não sei se plenamente elas atendem a isso, porque elas não estão diretamente relacionadas a uma questão financeira. E aquelas outras que eu mencionei diziam respeito mais ao que você vai estudar agora, que são praticantes em contextos específicos de pessoas LGBTs. Então um clube voltado para praticantes de tênis gays. Também não sei em que medida isso pode ser trazido, mas eu acho que esse conjunto de elementos que a gente vê na atualidade, ou seja, a formação de ligas de jogadores gays, a constituição de torcidas no ambiente virtual que reivindicam outra postura, mas que ainda não estão presentes no estádio, a tentativa de algumas manifestações no estádio de levar uma bandeira, de se posicionar de forma contrária à homofobia e e mesmo tendo manifestações que rejeitam. Tudo isso são elementos que mostram que há esforços de inserção nessa prática de lazer e muitas vezes esforços que não conseguem ser concretizados. Então, eu acho que há argumentos, eles não são quantitativos, não dá para dizer temos aqui um público de X pessoas que mobilizam tantos reais e que vão poder ser inseridos nessas finanças do clube, do estádio, mas eu acho que há elementos, sim, para mostrar que, olha, o mundo está diferente e essas pessoas aqui estão interessadas no futebol. Será que a gente não quer pensar nisso? Tanto no sentido financeiro propriamente dito, de eu vou trazer essa pessoa para consumir, quanto por você vai trazer um valor que hoje em dia é tido como positivo, que antes não era uma questão, mas hoje em dia está aqui eu comprei pirata, mas teoricamente eu não tenho nenhum vínculo com o Bahia, consumi, né? Comprei uma blusa do Bahia porque ele agora traz valores com os quais eu me identifico, e eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que fazem algo similar. Então, há um consumo orientado com os clubes que têm se manifestado desse modo. Eu tenho muita curiosidade, inclusive, de saber o quanto que o Bahia tem faturado financeiramente a partir dessa mudança de posição. Eu tenho muita curiosidade. E aí, só um parênteses, eu não questionando a sua fala de forma alguma, eu acho que ela é muito importante, mas é fundamental também a gente não só se limitar àquilo que gera o lucro, né? Eu acho que o público de travestis, por exemplo, não vai gerar um lucro imediato, não é um público ali que vai ser convencido, mas é importante... Não, eu concordo com você, sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Satisfeito, Silvio? Podemos? Obrigada, viu, Silvio, pela participação. Luiz, agora eu passo a bola para mim. A gente já conversa bastante assim em outros momentos, mas eu queria estender o nosso bate-papo aqui com esse coletivo, que eu acho que é importante a gente ampliar um pouco as nossas ideias. Então, a gente recentemente trocou aí algumas mensagens, né, de um podcast que a gente acompanha, e na oportunidade, né, esse podcast fazia uma reflexão que para mim é muito cara, né, que falava sobre o apagamento da história da mulher no futebol. E esse apagamento ele tinha um recorte, que era o apagamento das mulheres negras, né?
é como se não houvesse mulheres negras que jogassem futebol na década de 30, na década de 40. A gente sabe que isso não é verdadeiro, né? E aí é como se o futebol feminino nascesse com a Marta, né? A gente consegue muito bem, né, falar da Marta e de todas as que vêm em decorrência da ascensão da Marta, a gente consegue falar e contar algumas histórias, mas é como se não existisse a mulher no futebol antes da existência da Marta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, fizesse uma reflexão, e aí, aproveitando muito aí o que o Silvio trouxe, né, na pergunta dele, contasse um pouco para a gente dessa relação da mulher no futebol, porque hoje as mulheres, elas né, jogam futebol e elas são lideradas por homens no time, né? Geralmente a gente tem técnicos, né? E não satisfeitos com isso, né? Pela liderança ali daquela organização, né? De um grupo feminino jogando bola, não satisfeitos por terem homens liderando, a gente tem também árbitros, a gente tem toda uma organização aí, né? De um universo que deveria estar voltado ali pelo feminino, mas a gente tem uma liderança masculina. Eu queria que você fizesse uma reflexão para a gente um pouquinho sobre isso e com mais um elementozinho, né? A questão do lesbianismo nesse ambiente, né? A palavra lésbica, ela é ainda uma palavra muito agressiva socialmente, né? Muitas mulheres se reconhecem enquanto gays, mas elas não conseguem, ou não concebem, ou não se identificam por algum motivo com a palavra lésbica, muito ainda voltado aí pela invisibilidade, né, que esses conceitos a gente tem aí socialmente. Eu me recordo numa parada gay em São Paulo, né, naquele universo de homens procurando mulheres, é claro, né? E aí, um dia antes dessa parada, eu encontrei um movimento desse tamanho, reduzido, pequenininho, né? Que é um movimento que abre a parada gay, que era um movimento de mulheres, né? E aí, fiquei ali, né? Entendendo a grandeza da parada gay e aquela sutileza, aquela delicadeza daquele movimento feminino ali que estava acontecendo, lésbico, mas que foi importante para me conseguir entender em que rolê eu estava. Então, eu queria que você fizesse um pouquinho essa reflexão para a gente, pode ser? Claro. Acho que eu vou desorganizar um pouco a ordem que você colocou as coisas, tentando passar por tudo. Primeiro eu vou falar da questão da liderança, um segundo. Ótimo, minha cerveja. Luísa, minha bebida está chegando. Enquanto você se organiza, que sua bebida está chegando, eu também vou abrir mais uma, porque eu mereço, né? Durante a sua fala, a gente vai encerrar as inscrições no chat, então, se alguém ainda tiver vontade aí de fazer alguma pergunta, né, a gente encerra aí ao término da sua fala, tá bom? Fique à vontade. Beleza. Primeiro eu vou falar da questão da liderança, então, né? Acho que a gente quebrou um pouco disso, né? A gente teve aí uma primeira experiência, no caso da seleção, com a Emily Lima, e que a sensação é que ela chegou exatamente no sentido de, tá bom, vocês estão incomodando, vocês estão aí reclamando, então tá, colocaram ela, deu 3 meses, uma coisa ridícula, não deu, então sai. E aí traz o Vadão de novo, né, para a revolta geral. Por sorte nossa, enfim, a gente agora tem uma outra pessoa que é uma mulher, a Pia, mas absolutamente competente, tal qual a Emily também era, e que é voltada para pensar, né, que tem sua carreira dentro do futebol de mulheres, que tem condição efetivamente de contribuir nisso. Mas essas rupturas, acho que é importante a gente identificá-las, né? E a gente tem outros exemplos também, tanto no contexto nacional quanto internacional. Mas, de fato, o fato de que durante tanto tempo isso era raríssimo ou inexistente, e que hoje ainda é uma coisa a ser conquistada, tem a ver com a gente pensar que o futebol não só é uma prática de homens, mas é uma coisa do qual os homens entendem mais do que as mulheres. E a liderança ser um espaço que é mais naturalmente exercido pelos homens. Então, o homem sabe liderar, ele sabe mandar, ele sabe separar as questões emocionais das questões racionais, ele não vai querer namorar com as jogadoras. Então, uma série de postulados que coloca os homens num lugar de mais apropriado para estar na função de treinador e mesmo de árbitro também, é uma outra coisa que o Silvio mencionou, como a gente tem tido mais árbitras, e que aos poucos a gente vai rompendo.
E durante muito tempo, uma das coisas que eu acho que é uma ruptura interessante, tal qual o racismo, de fato, a gente não tem visto, mas no contexto dos estádios, tem sido bem raro, no círculo que eu vejo, as críticas às mulheres árbitras a partir de uma perspectiva sexista, né, misógina. Eventualmente elas erram, tal, né, eventualmente os homens erram, e parou com aquela história, ou pelo menos reduziu bastante, tinha que ser mulher, né, essa vinculação da incapacidade a partir do fato de ser uma mulher. Aí, vou agora para a questão do apagamento das mulheres no futebol, em especial das mulheres negras. Eu acho que o futebol feminino ele teve já uma intervenção que interferiu na nossa memória com relação e na possibilidade de desenvolvimento do futebol de mulheres, que foi a proibição da prática, né, entre 41 e 79, que a regulação veio ali em 83, que já faz com que o esporte se desenvolvesse sempre à sombra, sempre na possibilidade, à medida que algumas equipes ganhavam visibilidade, aí chegava a intervenção e contribui um pouco com a invisibilidade do que se passava naquele momento, um certo desinteresse mesmo pelo futebol de mulheres. Se a gente vai olhar as pesquisas voltadas para as mulheres no futebol, elas começam mais tardiamente em relação ao futebol de homens, e elas vão ganhando corpo com mais lentidão em relação a todos os outros temas que atravessam o futebol. Tem uma fala, salvo engano, aí, desculpa se eu me equivocar, mas eu acho que é na dissertação da Aira Bonfim, que ela mencionou assim, achei que eu ia ter dificuldade para encontrar registros das mulheres praticando futebol, e quando eu olhei no Jornal dos Esportes, um jornal que já foi pesquisado por homens inúmeras vezes, estava lá, cheio de registros sobre mulheres jogando futebol. Então, também, essa nossa ausência de memória sobre a prática está vinculado a um interesse tardio por essa presença, que tem a ver com essa estrutura mais ampla de pensar o futebol como um terreno que não era das mulheres, motivo, inclusive, da própria intervenção que proibiu as mulheres de praticar. E aí eu acho que a questão da negritude atravessa isso completamente. Eu acho que a gente, inclusive, nesses contextos de proibição, eu suspeito que eram principalmente mulheres negras, mulheres periféricas, que estavam ali desafiando essa norma, justamente por ter quase que menos olhos atentos ali, menos a perder dentro desse universo de regulações. E, enfim, como não se olhava, não se sabe dessas personagens. E aí, quando a gente começa a ter um contexto de prática, a gente tem ali Pretinha, a gente tem uma série de jogadoras super importantes, mulheres negras, que eram protagonistas, e quando a gente vai olhando uma crítica até que a Lu Castro, jornalista super importante que discute o futebol de mulheres, critica, a gente nota um certo embranquecimento da seleção brasileira. Não que a seleção brasileira seja o único universo que a gente tem que olhar, mas eu acho essa uma provocação interessante para a gente perceber, né? Tanto uma lógica de embranquecimento da seleção, quanto uma lógica de uma feminilização. Então, os cabelos curtos diminuem, essa postura de... o batom da Marta, então a mobilização de crítica, né, feminista que aparece é o batom. A própria Marta que tem, e aí são opções, todo mundo tem o direito de fazer isso, mas alisa o cabelo. Então, são normas ali de feminilidade que estão bastante evidentes à medida que a seleção se torna mais importante. Ela ganha investimento, ela ganha visibilidade, e aí aquelas pessoas que durante tanto tempo foram as principais protagonistas, quem carregavam aquelas modalidades, elas vão sendo mais invisibilizadas. E aí parto para responder com relação às lésbicas. É interessante que as leituras que às vezes eu faço com relação ao movimento LGBT como um todo, as lésbicas são, assim, asteriscos. Basicamente, mesmo à medida que a gente vai passando, e a gente, movimento homossexual, movimento de gays e lésbicas, enfim, à medida que a sigla se amplia e, teoricamente, estamos tratando de um universo mais amplo e diverso, e aí as lésbicas, inclusive, ganham a antecipação da sua letra, elas
são mencionadas de forma muito mais pontual. E aí, bom, como eu não sou propriamente uma pessoa que se dedica a analisar isso, é algo que me gera também um estranhamento, em alguma medida parece que há um protagonismo muito menor no contexto da militância. Eu também não conheço com propriedade os movimentos especificamente de lésbicas para dizer como é que elas operam essa situação aí de invisibilidade, mas acho que há uma disputa estranha ali, algo de tensão colocado. E também eu também percebo um pouco do que você falou, inclusive eu vejo, o que você falou com relação ao termo lésbica, né, de se dizer gay, eu vejo até uma afirmação maior do sapatão do que o do lésbica. Né? Eu, inclusive, prefiro, acho que sapatão me soa melhor aos ouvidos, sem nenhuma coisa que eu consegui elaborar melhor na minha cabeça do porquê, mas me soa melhor do que a palavra lésbica. Eu acho que tem uma carga de negatividade grande aí, e, enfim, inclusive presente nesse contexto que eu falei, do contexto do esporte, né? Acho que é isso, não consegui avançar muito nesse ponto, né? Maravilhosa, é isso aí. Acho que a reflexão é essa mesmo. Nós podemos fazer o seguinte, Luiz, agora, como a gente já está caminhando do meio para o final, né? A gente pode fazer, então, 2 perguntas, bloco com 2 perguntas? Pode ser? Pode. Então, passa a palavra para o Helder, em sequência, Elis. Bom, Luísa, mais uma vez, muito obrigado. Legal demais esse papo, assim, está todo mundo elogiando. Agradecer bastante aí a sua participação hoje. Eu queria, na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, mas eu quero que você comente. O Silvio falou um pouco sobre a necessidade de pesquisas no campo, né, que possam pensar o esporte, o lazer para essa população. E eu quero puxar a sardinha um pouco para o meu campo, que é a formação, né? Então, assim, eu não tenho exatamente uma pergunta, porque eu também já tenho algumas reflexões feitas em relação a isso, mas eu queria que você articulasse alguma coisa do seu pensamento no seguinte sentido, e até porque a gente tem muito aluno de graduação aqui assistindo, que está passando pelo processo de formação em educação física, e talvez em outras áreas também, eu acho que isso é necessário, mas nesse sentido, assim, eu me lembro da minha formação, que, por exemplo, quando a gente falava de esporte, a gente falava muito mais de aprendizagem de técnica, mas a gente não pensava no sujeito que aprendia essa técnica, né? Então, e eu acho que isso ainda perdura até o dia de hoje, né? Assim, eu não tenho essa clareza hoje da formação em termos global do que o aluno passa do primeiro ao último período. Eu tenho ideias, né? Claro que eu acompanho, mas eu acho que a gente não avançou. Quer dizer, a gente avançou um pouco em alguns sujeitos, mas outros não. Então, assim, hoje, no nosso currículo na educação física, a gente fala de infância e juventude, a gente fala de velhice, mas a gente silencia outros sujeitos, né? Então, acho que a formação, ela vem silenciando esses sujeitos, né? A gente não escuta falar nessa população LGBT na formação, pelo menos eu não vejo nenhuma disciplina, não só disciplina, mas assim, outros conteúdos que pudessem permear, passar pela... Eu não vejo isso acontecer. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, o ponto de partida para a gente também tentar mudar essa realidade é a formação. Quer dizer, na medida que a gente forma profissionais que possam falar mais sobre isso, ter um olhar mais atento para essa população, quer dizer, não é aquela história, quebrou a mão no vôlei, é viado, né? Se o cara começa a ter uma percepção de que isso vai prejudicar a formação de um cara e o envolvimento dele com o próprio esporte, que a gente não quer. O que a gente mais quer é que ele participe. Então, o que a gente faz? Quando a gente está lá na aula de educação física, fala isso para a gente, eu não quero participar mais. Por quê? Porque eu sou viadinho, então eu não posso mais participar. Então, eu acho que é pela formação que a gente vai fazer essa transformação. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê isso na formação em educação física. Quer dizer, talvez... né, já tenha falado algumas coisas, mas eu queria que você esclareça a sua percepção. É isso. Obrigado, viu, Luiz? Passamos para ele. Ei, boa noite a todos, todas e todes. Coisa boa te ver e ouvir, Luísa. Lu aí também coordenando super bem.
Na verdade, eu vou até fazer muito brevemente minha fala, porque eu não ouso muito mexer com a coisa do esporte, né? Mas como eu também estou orientando e tenho discutido as questões de gênero, né, e aí no campo da dança, eu estou com um trabalho de co-orientação, né, de co-tutela, do José, que é um professor lá no Uruguai, e que está trabalhando com a dança de salão, e que vem discutindo essa perspectiva de uma constituição identitária heteronormativa, que a dança, também como prática corporal, pensada nos espaços de lazer, vem reforçando, mas ele foca uma discussão da comunidade LGBTQ+, pensando em espaços de lazer da dança social, né, onde a dança de salão está sendo apropriada como prática de lazer, em 3 locais nesse hemisfério. Ele está fazendo esse estudo na Argentina, no Brasil e no Uruguai, né, vendo essas milongas, e uma discussão que ele está fazendo nesse trabalho é de que essas comunidades, elas ainda precisam de ter espaços específicos para elas, porque por mais que os parâmetros legais ou de políticas públicas digam que não, a própria organização social fala que sim. Então, 2 homens dançando tango é muito mal aceito em vários locais públicos, em vários lugares de convivência. Aqui no Brasil ele pega o samba de gafieira, porque ele vai especificamente para alguns espaços, não só de prática, mas também de formação, porque ele vai às escolas. E aí eu queria só te ouvir um pouco mais nessa relação de pensar o espaço do lazer, né? Foi ótimo ouvir do futebol, porque não deixa de fazer a gente... Porque o Silvio fala muito da questão da torcida, né? Mas tem a própria questão da sociabilidade mesmo, né? De como é que as relações estão acontecendo em outros espaços. E aí, só para a gente cutucar e não deixar de passar esse momento aqui, da gente lembrar que a coisa é volumosa e é grande ainda, né? Para pensar como que muitas das nossas práticas corporais, elas ainda vão predominar um reforço. Eu tive uma experiência, só para encerrar, de fazer uma mostra de dança há 1 ano atrás, e que eu trouxe um casal, que é um casal, mas, né, são 2 homens, para dançar um forró na mostra de dança ali naquela área pública, né? E aí, um tanto de gente parou na hora que eles estavam dançando. E parou para fazer aqueles comentários, sabe, quando você... Porque eu adoro olhar a plateia assistindo. E aí, a plateia assistindo era sabe, nossa, né? E aí, eles faziam essa coisa da inversão de quem conduz e quem é conduzido, e os 2 abusavam, quando você falou um pouco, né, dessa... Eles foram de camiseta e calça jeans, mas aí eles abusaram, né, digamos, de jogar a cabeça, de fazer gestos que por hora eram masculinizados, ora eram feminilizados, porque essa perspectiva da apropriação do que vem a ser o feminino e o masculino, em termos de dança, é muito caricato, né, até porque são representações de papéis que são datados, mas que estão em pertinência, em constância histórica, né, e isso ainda é assunto de chacota também, porque vocês falam do futebol, mas na dança a gente também vai ter aí um desrespeito enorme com a questão do masculino em dança, e a mulher, quando não está no feminino da dança, também é algo muito protestado e ainda pouco feito, para falar a verdade. Aí só para a gente se tocar um pouco aí no atravessamento do gênero, tá bom? E das discussões homofóbicas. Beijo, bom te ver. Obrigada, Helder. Obrigada, Elis, pela participação. Luísa, vamos lá? Vamos. Muito bom também ouvir vocês dois. Então, vou inverter só por uma questão de já estar elaborando aqui mentalmente as questões que ele expôs depois. Dança também, de novo, já fazendo meia-culpa, né? Não é uma coisa que eu me dedico tanto, mas, de fato, eu conheço essa realidade de locais ou propostas que se colocam para quebrar um pouco das normas, então chamam por vezes de danças queer, inclusive, né, que tentam justamente desestabilizar esses lugares e, como você está colocando, isso nem sempre consegue acontecer dentro de qualquer lugar, né? Então, o espaço específico é um modo de garantir uma certa segurança ou mesmo conforto, né? Talvez não se trate nem de
não sei, né, de uma questão de segurança, mas de sentir acolhido e talvez mesmo de uma ampliação dessa ideia de um espaço dessa cena gay, né? Então, por vezes, principalmente aqui naquele contexto às vezes, de uma juventude, de um momento em que você está procurando, de fato, parceiros sexuais, você está ali para o flerte, para o jogo, você não quer, né? Eu, lésbica, não queria ir para uma boate hétero, quando eu estava jovem ali, né? Então, às vezes, pode ter um pouco disso também. E aí, na hora que você mencionou um pouco desses gestos dos dançarinos que você convidou para apresentar, eu me lembrei um pouco dos vídeos que o Petrônio produziu na dissertação dele, que teve o Petrônio, para quem não sabe, produziu vídeos dentro do mestrado profissional da FAI, em que ele entrevistou os alunos dele do projeto de dança que ele tem no Santo Agostinho. E um dos meninos mencionava o quanto que ele se encantava com a dança performada por mulheres numa determinada dança, que agora eu não vou me lembrar qual era, e que ele sentia muita vontade de estar ocupando aquele lugar, mas, bom, né, o homem nessa dança não está nesse lugar. Então, isso é bastante interessante, como há possibilidades de desejos e rupturas, e não necessariamente, não sei nem se há uma questão para além de um desejo do gesto, da dança, de explorar o seu corpo de outros modos. Não tem a ver necessariamente, eu quero estar num lugar de mulher, tem a ver com eu quero explorar meu corpo desse jeito expansivo que essa condição coloca e essa outra não coloca. E aí, tinha uma outra coisa que eu estava pensando que agora... tinha uma questão da conexão até com a própria pergunta do Helder, o quanto que, talvez, para as pessoas que o seu orientando está olhando ali, talvez o que eles querem é o lugar deles mesmo e tal, mas o que não significa que não é do nosso interesse provocar aqueles que ocupam esses outros espaços para que, no momento futuro, quem sabe, se dois homens forem dançar num forró heteronormativo, que isso não seja uma questão, que isso não gere olhares e deboches ou o que quer que seja. E aí, nesse sentido da conexão com a formação mesmo, o quanto que é importante esse movimento seu de colocar os dois homens ali que estão dispostos, que a função deles é provocar mesmo, eles não estão ali buscando um lazer, eles vão ser ofendidos, isso vai atrapalhar a diversão deles, eles estão ali exatamente para gerar o desconforto político positivo aí. Eu me lembro, teve uma vez que eu estava não tem a ver exatamente com homossexualidade, mas um pouco tem, na URGS, teve uma vez que o curso lá é junto com o curso de dança, no prédio, o campus. E aí teve uma dança que era uma dança contemporânea, enfim, muito diferente do que a gente está acostumado, a gente da educação física, que não transitam tanto no contexto da dança, e aí num dado momento as pessoas começavam a tirar a roupa, e aí tinham 10 pessoas correndo, peladas, e rolavam, e aquilo foi assunto o ano inteiro. Vocês viram as pessoas, e tinha a professora ficou pelada, e meu Deus. Então, são movimentos, e aí, enfim, tem um desconforto com a nudez, tem com o desconforto, meu Deus, né? A pessoa tem o pinto pequeno, tem o pinto grande, o outro era gordo, o outro era isso, as pessoas se encostavam, toda uma mobilização em cima do que rompe com aquilo que a gente toma como normal. O normal é todo mundo estar vestido, as pessoas se comportarem de um dado modo. Então, acho que essas provocações são sempre produtivas e importantes para a gente se questionar. E ninguém morreu, no dia seguinte está todo mundo lá, a professora está dando aula, está de roupa, os alunos estão ali. Então, acho interessante esses movimentos. E aí, já puxando então para a deixa do Helder, eu sei que tem uma série de trabalhos que se propõem a olhar um pouco a formação pensando nas questões de gênero e sexualidade, que eu não tenho na memória aqui para dizer, então eu vou falar um pouco das lembranças, enfim, né? Eu também acho, pensando na minha formação, eu não me lembro de maiores discussões. Eu lembro, por exemplo, vou lembrar de coisas pontuais, na disciplina optativa do Silvio a gente falou de futebol de mulheres, ou né, vai ter uma coisa aqui e ali, e talvez eu tenha me esquecido, mas não há, de fato, uma dedicação maior de se pensar nessas questões, ou não houve, pelo menos, né,
de se pensar esses aspectos. Inclusive, eu tenho bastante vergonha, porque eu me lembro de momentos de eu fazendo coisas assim, né? Inclusive, na chave de criar uma intimidade, eu, enquanto estagiária, num contexto de um projeto em que eu atuava, de criar uma atividade com o aluno, e aí o aluno falou uma coisa, deixa de ser bichinha, olha isso, né, uma pessoa que já estava ali mobilizada, ainda que assim, eu era uma estagiária, eu estava começando o curso, mas já sensibilizada para uma série de coisas e reproduzindo aquilo. Então, se a gente não de fato, senta para pensar, e senta para estudar, e não só para entender o cenário, mas quais são os modos de intervenção que são eficientes para produzir essas rupturas. Não se trata só do professor não chamar o aluno de bicha, ou de viado, ou de sapatão. É muito mais, não é só ele intervir quando o aluno chama o outro, é mais do que isso, né? Provocar a possibilidade que corpos que estão dissonantes ali se sintam convidados a participar e a desenvolver as suas possibilidades de desejo, de expressão generificada. Se a gente não estudar, não tem para onde ir. E eu acho que, em parte, assim, é muito necessário que isso perpasse a formação mesmo de qualquer professor e professora, mas eu acho que a gente tem que, como docente em atuação, eu não tive. Se eu não sei handball, eu tenho que estudar handball, eu não sento, estudo e me preparo para isso, né? Se eu vou dar aula de balé, de dança, eu sou muito ruim em dança, eu tive uma formação, mas quando eu preciso dar aula de dança para os meus alunos, eu sento e me preparo para isso. Eu acho que a gente tem que começar a tomar esses atravessamentos como coisa que a gente tem que estudar. Eu tenho que estudar sobre questões raciais, mesmo que não seja o meu tema de investigação. Se eu vou dar aula para a educação física escolar, para a escola, para alunos, eu preciso estar preparada para trazer essas questões, né, para lidar com esses temas de uma forma mais preparada e elaborada do que simplesmente a partir do que vier à minha mente, né? Acho que a gente tem que se preparar melhor para isso. Mas, de todo modo, acho que é fundamental que dentro da configuração dos cursos isso seja uma preocupação. Às vezes, pode ser que dentro do corpo docente da UFMG, da educação física, não tenha ninguém que tenha essa habilitação, mas, bom, não dá para a gente recorrer a alguém que está lá na FAI, alguém que está lá na sociologia, né? Se toma-se essa questão como importante, não é impossível fazer algo a respeito para que essa formação esteja presente, né, no currículo dos futuros professores e professoras. Muito bom. Satisfeitos, Helder e Elis. Passamos, então, Luiz, agora para o João, que é o último inscrito, né? E aí, a gente já está caminhando agora para o fim, tá bom? João? Oi, tudo bom? Oi, tudo jóia? Tudo jóia. Essa segunda live que eu vejo sua esse ano. Eu vi a sua com o Petrônio, muito boa também. Há uns meses atrás. Quero parabenizar inicialmente o Auricolé por essa iniciativa que é muito cara para nós, LGBT, sabe a importância de trazer essa discussão mais do que necessário. Eu queria tentar ser bem objetivo, porque eu sei do avançar da hora. Eu queria te perguntar sobre a importância, Luiz, da gente, a nível de curto prazo, a gente elaborar mesmo políticas públicas de inclusão das pessoas LGBT, sabe? Um projeto de lazer e esporte, como, por exemplo, o que a UFMG poderia fazer nas suas escolinhas de esporte, de extensão, para incluir essas pessoas. Eu acho que é fundamental para trazer essas pessoas para essa participação. Eu digo isso porque esses times de futebol aí, em qual eu também estudo, eles estão aí loucos, correndo atrás de quadra, cada dia treinando uma quadra diferente. Existia, né, não sei agora com a pandemia, muitas transvestis jogando vôlei, cada dia numa quadra diferente, eles não têm espaço. E olha, a gente vê o UFMG, né, como uma oportunidade grande de incluir isso, como é importante seria isso. Outra coisa, será que a participação, na sua opinião, das pessoas LGBTs, cada vez mais forçando essas dogmas do esporte, não vai um dia sugerir novos dogmas, romper com esses novos dogmas e regras na questão do esporte, de participação? Eu acho que a nossa participação, por exemplo, das pessoas trans, não iriam, né, estipular novos modelos, né, de participação. Hoje já existem algumas coisas, o nado artístico
já tem misto, masculino e feminino, né? Competições de natação e atletismo, tem revezamento masculino e feminino, né? 2 a 2, então já tem algumas pressões, eu acho que talvez seria isso. Outra coisa que eu acho que é importante dizer, eu atuo hoje numa entidade que é o CELOS, de Belo Horizonte, sou um dos diretores, e eu tenho tentado pautar essa questão do lazer e do esporte na entidade, e está sendo muito interessante isso. E só dando a resposta sobre a questão da participação das outras letrinhas, é muito difícil a gente conseguir a participação de todos quando a pessoa não quer. A gente não pode falar pelas lésbicas, a gente não pode falar pelas pessoas trans, mas a gente dá espaço. É muito importante essas pessoas virem. E aproveito para fazer o convite aqui a todos que estejam interessados em nos conhecer e a gente atuar nisso, porque eu também sou um estudioso, além de direitos, né, civis nessa hora, eu sou um estudioso também da questão do esporte, da educação física e com as questões dos homossexuais e dos LGBTs. E parabenizar mais uma vez por sua fala ter aqui, né? E estou me colocando à disposição aí também para qualquer coisa. Inclusive, para a gente conversar. Ah, mais uma pergunta. Existem experiências nos Estados Unidos os atletas negros, devido à dificuldade de gestão no esporte, eles têm montado associações de atletas negros para pressionar a participação deles. Será que também não seria um caminho, no caso do Brasil, né, do esporte LGBT, as pessoas também fazerem isso? Seria basicamente isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, João. Luiz, então aí nós temos algumas perguntas do João, umas 4, 5, 6, né? Eu vou pedir então para você tentar sintetizar para a gente está próximo ao nosso teto de encerramento, e já despedir aí da turma aí sobre a sua participação, tá bom? Fique à vontade. Obrigada, Lu. Nossa, é bastante coisa. Eu vou tentar, enfim, ao máximo. Eu que não sou muito sucinta, né? Primeiro, com relação às políticas públicas, nossa, é difícil porque, bom, não é, de fato, aquilo que eu me dedico a pensar. Mas eu acho que um caminho é discutir com as pessoas. Então, bom, se a gente está falando da UFMG, e a gente tem pessoas muito capacitadas para pensar políticas públicas, tá aí, né, tantos grupos que se propõem a isso, mas talvez que não tenha essa expertise, chama o pessoal dos CELOS e vamos conversar no qual que é a demanda que está posta por esse grupo. Inclusive porque, em parte, pelo até o que parece que algumas das coisas que eu li, do próprio trabalho da Luísa com o Helder aí, isso parece que está assim, não se pensou, de repente, quando foi feita a pergunta, é verdade, a gente precisa pensar melhor sobre isso. Junta A com B, junta a militância, que tem uma expertise do que vocês estão precisando, mas não pensou na questão do lazer, com a galera que sabe pensar no lazer, e vamos conversar para pensar. Talvez, nesse primeiro momento, o que seja necessário seja uma quadra para as travestis jogarem vôlei. Talvez é o passo necessário para isso. Talvez elas não vão conseguir, nesse momento, em termos de um acesso ao esporte, entrar no grupo de extensão do pessoal universitário, né? Mas eu acho que e caminhando no sentido de pensar as coisas juntos, né, e juntas. E aí eu estou pensando na pergunta específica da questão da UFMG, né? Mas acho que enfim, isso mobiliza. Acho que as pessoas lá da prefeitura que estão nos núcleos específicos LGBT tem que conversar com a SMEL mais, não basta só uma consultoria, quando precisar me chama, né? Tem que ser uma coisa assim, vamos pensar uma política? Então vamos sentar e conversar. Sobre novos modelos de participação, eu concordo que eu acho que isso está em fluxo, né? Com muitos obstáculos, né? Haja vista aí essa questão da Tiffany como um exemplo. A questão das pessoas trans é o grande paradigma, né? Precisamos estabelecer a justiça para a disputa, e a justiça está pautada na biologia dos corpos. E aí a biologia, às vezes, vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas ela está dada. É o hormônio, é 10 milimol, é 12 milimol, e aí, de repente, uma atleta, né, a Caster Semenya, teve uma mudança da norma com relação à participação do atletismo, ela que podia participar agora, ou ela faz intervenção hormonal, ou ela não participa mais. Então, sim, estamos tensionando, houve mudanças, mas há uma arbitrariedade grande pautada na questão da biologia aí. E acho que
por isso eu acho que, assim, nos esportes de rendimento a gente vai tensionar e é difícil e tudo mais, assim, eu acho que os espaços do lazer são os mais potentes para a gente provocar mesmo, é onde, né, o limite das nossas vontades de transformação são mais possíveis. E aí, bom, da sua provocação de falar pelas outras letras, né, enfim, eu acho que a coisa é até um problema histórico, né, eu acho que à medida que historicamente um grupo se coloca como hegemônico, talvez seja mais difícil, o outro até tem o desejo de entrar, mas eu entendo plenamente o seu lugar de, pô, eu estou aqui, estou convidando, mas elas não vêm, enfim, entendo um ponto como também entendo o outro, e acho que você jamais vai falar pelas lésbicas, você jamais tem condição de criar um campeonato de lésbicas se não há lésbicas dentro da entidade, mas em alguma medida colocar questões, defender políticas que a priori são para mulheres lésbicas e não para homens gays, já é um modo de falar assim, a gente se importa, né? No momento em que tiver havendo uma reivindicação em questões de mulheres, vocês se colocarem como aliados, eu acho que já é um movimento muito válido, muito importante, assim como eu acho que é importante com qualquer grupo. Eu acho que quando tem mobilização de grupos negros, as militâncias LGBT têm que estar lá, né? A gente tem que lutar junto como aliados contra essas opressões. E sobre as associações de atletas LGBTs, acho que pode sim ser algo interessante, eu acho que a luta tem que ser coletiva, não dá para a gente ficar nesse argumento de que o que falta é alguém se assumir gay. Cara, é um absurdo a gente individualizar a questão e jogar nas costas da pessoa assumir os riscos, né, de perder um patrocínio, de perder um emprego. O próprio Richarlison, que nunca se assumiu, aí sofreu, nem sei agora se está aposentado, se não está, mas até hoje a gente lembra dele e vez ou outra aparece alguma coisa questionando a sua vida, enfim, não dá para a luta ser individualizada, se vai ser por via de uma associação, ou se vai ser de outro modo, eu não sei, mas tem que ser coletivo, tem que ser. Muito bom, Luísa, eu acho que a gente já está caminhando para o fim, você podia já despedir da turma, né, porque a gente precisa fechar o bar, já está na hora. Lu, então, muitíssimo obrigado a todo mundo aí que participou, realmente me senti num papo de bar, isso foi muito legal, estava aí toda nervosa, toda tensa e, enfim, acho que, de fato, todo o argumento que, assim, é um espaço da gente trocar ideias, não tem tanto certo e errado, talvez eu tenha falado alguma bobagem, algum equívoco, e é isso, né, quando a gente está nesses contextos, a ideia é todo mundo crescer junto, trocar um pouco do que está pensando. Vou sair da conexão cheio de coisas para pensar e queria reforçar a abertura desse espaço do Oricolé, não só para mim, mas para a pauta como um todo. É muito satisfatório a gente saber que cada vez mais essa questão está sendo colocada, acho que está todo mundo ganhando com isso. Obrigada aí todo mundo, valeu mesmo por estar aí fazendo companhia nesse momento. Obrigada, Luísa. Já aproveito também, né, para agradecer aqui esse momento, acho que teve muitos elogios no chat, depois você pode ir lá ver um pouquinho, e eu acho que essa temática ela é tão importante, ela aguça tanto a gente que a gente está aqui, né, 9 horas da noite ainda discutindo, né, então, voltando aí na temática, né, se a gente tem tensões e disputas, elas são resolvidas com diálogo, então vamos espalhar a palavra, que é isso aí que a gente vai conseguir amenizar aí essas tensões que a gente vive, tá bom? Obrigada, Helder, obrigada, Oricolé, passo para você. Bom, antes de eu falar, eu vou passar para a Kátia, que ela vai dar um recado aí. Boa noite, gente, é bem rapidinho. Luísa, obrigada, foi ótimo a sua fala, aprendi muito com vocês. Sobre os certificados, a gente está tentando começar a produzir os certificados dos encontros do Oricon Online, então depois testem se vocês receberam pelo e-mail. Se vocês não receberam pelo e-mail, vocês vão clicar nos meus ingressos e olhar no cadastro de vocês do Simpla, para vocês conseguirem baixar o certificado. Se assim não der certo, aí vocês mandam um e-mail para a gente, eu vou colocar aqui no chat, ou também podem escrever pelas redes sociais, que a gente tenta encaminhar para vocês.
E, mais uma vez, valeu, foi ótimo. Um abração. Bom, então, para a gente fechar, quero novamente agradecer, Luísa, um orgulho assim, para a gente da UFMG ter você aqui. Me lembro da Luísa lá no terceiro período, quando eu fui dar aula para ela, começando aí a sua trajetória, e ver você no lugar que você está, com essa fala maravilhosa aí, foi muito legal, assim, emocionante mesmo. Obrigado mais uma vez. Era toda da performance, né? Era toda... Você viu como ela ficou, né? Então, para a gente que esteve com você aí desde o início, é um motivo de muito orgulho, viu? Muito obrigado mesmo, e seguimos na luta juntos aí, né? Vamos que vamos. Obrigado, pessoal, boa noite, e ao próximo Orco Online, então, dia 18 de novembro, com a professora Liana Romera. A temática é lazer, uso de droga e juventude, tá bom? Então, aguardamos vocês lá, faremos inscrição no Simple, e agora, como a Kátia informou, emitindo certificados também, tá bom? Obrigado e até a próxima. Pode abrir o microfone. A gente é chique. Para a gravação, Dê!